Senhor presidente, senhores vereadores, no dia de ontem, o Conselho Federal de Medicina emitiu um ofício em atenção à Anvisa, que eu gostaria de ler aqui. Durante o processo da pandemia, muitos políticos, baseados em uma pseudociência, resolveram decidir o que as pessoas deveriam fazer ou não fazer. E aqui eu falo sobre o lockdown e sobre o uso de máscaras. E eu digo pseudociência porque ontem o Conselho Federal de Medicina enviou essa correspondência para a Anvisa, contestando a decisão da Anvisa de obrigar os passageiros a usarem máscaras durante o voo. E uma coisa completamente sem sentido nenhum, porque as pessoas estão pegando voos, chegam nas cidades e vão pular o carnaval sem máscara alguma, junto com milhares de outras pessoas. Eu vou chamar alguns pontos aqui, atenção. Diz aqui um relatório, tais estudos, entre aspas, né? Tais estudos incorrem em erros lógicos daqueles que são favoráveis. Ele relata 2 estudos, o de Wang e o de Eikenberry, e fala aqui sobre esses estudos, dizendo que esses estudos incorrem em erros lógicos e científicos que podem acometer pesquisas usando modelos matemáticos a menos que se tomem cuidados específicos, incluindo tautologia, pressupostos inverossímeis, estimativas mal fundamentadas e, nos 2 casos aqui citados, benefícios que dependem ainda de outros fatores externos. Uma das maiores deficiências da maioria dos estudos baseados em modelos matemáticos seja a desconsideração da importância da transmissão doméstica do SARS-CoV-2, já que o lar é o local onde muito raramente se usa máscara e há ampla evidência de que a vasta maioria dos casos em todo o mundo ocorre nesse contexto. Ou seja, o relatório do Conselho Federal de Medicina, com base nesses 2 estudos, relata que existe evidência de que o local onde mais se transmite é justamente dentro do fica em casa, dentro do lar. E foi justamente isso que os nossos políticos, detentores do poder, obrigaram a população a fazer e desconsidera aqui todo o estudo que foi feito sem embasamento. Dentre os trabalhos desfavoráveis ao uso de máscara, ele cita Messing Theory, Klepp, Osterholm, Isarpak, Matuschek, Araruna e alguns outros. E conclui da seguinte forma, aqui eu vou ler alguns outros textos. Abre aspas. Não menos importante, um dos custos das políticas de uso indiscriminado de máscara é o seu óbvio impacto no abastecimento devido a uma grande elevação na demanda, fazendo com que haja uma escassez para aqueles que mais necessitam deles, especialmente os serviços de saúde. E aqui, presidente, imagine o quanto se gastou comprando essas coisas que agora se sabem inúteis, superfaturadas e sem licitação, vereador Joãozinho. Todos esses que diziam que era para usar e quem não usava era taxado de negacionistas, compraram volumes imensos de máscaras superfaturadas e sem processo licitatório. Continua o relatório. O grande aumento na produção e utilização de máscaras cirúrgicas parece estar produzindo ainda um grande problema ambiental, gerando um desafio quanto ao descarte dos produtos em si, quanto dos resíduos da sua eventual limpeza, representando o risco de contaminação química por microplásticos e nanopartículas de prata, bem como a infecção do próprio SARS-CoV. Chega ainda aqui a dissertar sobre as máscaras de pano. Quem se lembra aqui do ministro que dizia defender a ciência e se gabava de defender a ciência, falando da importância das máscaras e dizendo para usar máscara de pano. Abre aspas. As máscaras de pano ou tecido são inúteis para formar barreira contra vírus. As máscaras cirúrgicas e os chamados respiradores N95
apesar de trazer a percepção de que protegem contra barreiras virais, não conseguiram demonstrar essa proteção quando submetidas a estudos duplos cego randomizados ou meta-análises, que são os tipos de estudos mais precisos e confiáveis no método cirúrgico. Concluindo, portanto, não há evidência científica de que o uso de máscaras de forma banalizada e disseminada na comunidade tem algum impacto sobre a transmissão do Covid-19 ou mesmo na redução de adoecimento. E chama a atenção aqui para o verdadeiro motivo, vereador Joãozinho, que o presidente do Conselho Federal de Medicina faz questão de falar. Abre aspas. O uso de máscaras como sinalização de virtude ou como medida de sensação de pertencimento social jamais podem ser impostas a pessoas que não compartilham de tais ideologias ou comportamentos, em especial na ausência de evidência científica ou mesmo eventual prejuízo à saúde do paciente, como é no caso em tela. Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa fez leis, produziu leis, e durante pronunciamentos de muitos de nós, se foram taxados as pessoas que não queriam usar máscara como negacionistas. Afinal, a ciência chegou à conclusão que todo mundo sabia, que a máscara de nada adiantava, a não ser aqueles que queriam forçar os outros a utilizá-las, ou mesmo a conseguir dinheiro através de licitações superfaturadas e de compras sem licitações e fraudulentas. Foi isso que nós assistimos nesses 3 anos, e é essa a verdade científica. Quem fala não sou eu, quem fala é o presidente do Conselho Federal de Medicina, com base em diversos estudos. Muito obrigado, senhor presidente.